perigo da incredulidade. O perigo da incredulidade. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias. Evangelho escreveu Mateus, capítulo 13, versículo 53 até o 58, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, quando Jesus havia concluído estas palavras, partiu dali, e chegando à sua terra, ele ensinava-os na sinagoga deles, de modo que eles se maravilhavam e diziam: de onde veio a este homem sabedoria? E estas obras poderosas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E suas irmãs, não estão todas elas entre nós? De onde então tem este homem todas estas coisas? E eles se ofendiam dele. Mas Jesus lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria terra e na sua própria casa. E ele não fez ali muitas obras poderosas por causa da incredulidade deles. Meus queridos irmãos, quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos aqui que Jesus, ele voltou à sua terra, à sua cidade, Nazaré, ela foi a cidade que mais conviveu com Jesus. Ali ele passou a sua infância, ali ele passou a sua juventude, ali ele foi carpinteiro, e dali a Bíblia diz que ele saiu para iniciar o seu ministério público. A cidade de Nazaré não reconheceu Jesus como Messias. E por que eles não reconheceram Jesus como Messias, pastor? Por causa da incredulidade. Eles expulsaram Jesus dali. E quando nós olhamos no capítulo 13, versículos 53 até o 58, nós vemos alguns fatos dignos de importância para nós a respeito da incredulidade do povo de Nazaré. Primeira coisa que nós vemos a respeito da incredulidade daquele povo foi a indesculpabilidade da incredulidade. Nesse tempo, Jesus ele já havia ali manifestado plenamente ao mundo ali o seu ministério, e também havia já operados muitos milagres ali em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade que fica aproximadamente 30 quilômetros de Nazaré. Então Jesus já estava por ali trabalhando. A segunda causa que nós vemos aqui foi a causa da incredulidade. Por que que o povo não acreditou
no ministério de Jesus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos a causa da incredulidade. E esta causa, segundo a Bíblia nos conta, ali nós vemos que o povo tornou-se incrédulo por causa da origem de Jesus. Via-no apenas como o carpinteiro. O povo de Nazaré via-no apenas como o filho de Maria. Como irmãos e irmãs, eles o conheciam. Mas além do mais, a Bíblia nos conta que Jesus, ele não tinha estudado em escolas, em faculdades, entendeu? Escolas rabínicas, e ele não podia explicar seu conhecimento e nem o seu poder. Essa foi uma das causas da incredulidade daquele povo. Quando nós olhamos outro ponto importante, falando da incredulidade daquele povo e da renúncia daquele povo, nós vemos que Jesus, ele é desprezado pelos seus compatriotas. Versículo 53 até o 58, aqui nós encontramos Jesus em seu próprio país. Ele se dedicou a fazer o bem, mas não deixou nenhum lugar até que tivesse terminado o seu testemunho ali. Jesus não deixou nenhum lugar sem passar. Quando nós olhamos seus próprios compatriotas, o havia rejeitado uma vez, mas mesmo assim ele veio até eles novamente. Jesus agora está chegando em Nazaré. Jesus aqui agora está chegando aqui na sua terra, na sua cidade. E quando nós olhamos para esta cidade, que Jesus está chegando de volta pela segunda vez, o povo também não o aceita. Cristo ali, ele não considera como final a palavra daqueles que o recusam pela primeira vez. Ele não dá aquela cidade como por perdida, só porque rejeitaram ele pela primeira vez. Mas por sua misericórdia, a Bíblia diz que ele repete as suas ofertas àquela cidade. Aqueles que várias vezes o rejeitavam. Nisso, como em outras coisas, Jesus é como os seus irmãos. Ele demonstrou uma afeição natural pelo seu próprio país. Temos um escritor chamado Sêneca, que ele diz: todos amam o seu país, não porque ele seja bonito, mas porque é o seu país. E Jesus amava aquela cidade. O tratamento dado agora a Jesus foi o mesmo que o tratamento dado pela primeira vez: desdenho, iníquo e rancoroso. E nós observamos uma coisa interessante aqui na Bíblia, meus queridos irmãos. Como é que eles expressaram o desprezo que sentiam por ele? Como é que eles expressaram o desprezo? Quando a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus,
o ensinou na sinagoga, eles ficaram chocados. Não que eles tenham se impressionado com a sua pregação, não. Não que eles tenham admirado a sua doutrina em si, também não. Mas eles ficaram ali chocados, apenas porque não consideravam ele como o precioso mestre que ele realmente era. Eles o censuravam por duas razões. Primeira razão era a pouca importância e pobreza de suas relações. Eles o censuravam devido ao seu pai. Quem era o pai de Jesus? Era José. José era o pai de Jesus, o marido de Maria. Sim. Agora a Bíblia fala que é verdade que assim eles o reputavam. Qual era o mal nisso? De ser o filho de José. Qual era o mal nisso de ser o filho do carpinteiro? Não havia nenhuma desonra para ele em ser filho de um homem trabalhador, de um homem honesto. Mas eles não se lembraram do que está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 27. Apesar de terem o dever de se lembrar, mas eles não se lembraram que esse carpinteiro, segundo Lucas capítulo 1 e 27, que diz que a Bíblia ali fala que há uma virgem despojada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Eles não se lembravam que aquele homem que eles estavam desprezando, esse carpinteiro, era da casa de Davi. E em Mateus capítulo 1, versículo 20, a Bíblia fala que ele seria o filho de Davi. Quando a Bíblia diz em Mateus capítulo 1, versículo 20, neste mesmo livro aqui, a Bíblia fala que, olha só, versículo 20: mas enquanto pensava nessas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebida é do Espírito Santo. Mas eles desprezavam Davi, desprezavam Jesus, porque era filho do carpinteiro. Mas eles não sabiam que aquele carpinteiro era da linhagem real, era da linhagem de Davi. Apesar de ter uma profissão simples, José era um homem honrado. E aqueles que estiverem dispostos a causar discussões, vão desconsiderar tudo aquilo que for de valor e honroso na minha e na tua vida, assim como fizeram na vida de Jesus também. Por quê? Eles se concentrarão naquilo que apenas aparenta ser de valor. José era carpinteiro, e agora se levanta o filho do carpinteiro, trazendo mensagens sábias, trazendo mensagens ali, forte, e eles começam ali a perguntar: mas não é esse o filho do carpinteiro? Não é este? Aqueles, meus queridos irmãos, que têm um espírito sórdido, não considera o ramo nenhum, nem mesmo o ramo do tronco de Jessé,
como profetizou Isaías, capítulo 11, versículo 1, que diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. A não ser que lhes pereça, que seja o ramo principal. Pastor, por que eles desprezavam Jesus? Eles censuravam Jesus por causa da sua mãe. Quem era mãe de Jesus, meus queridos irmãos? A Bíblia diz aqui, versículo 55. E qual era o problema deles com a mãe de Jesus? Se verdadeiramente, se ela, sua mãe, se chamava Maria, e esse era um nome muito comum naquela época, e todos a conheciam, todos sabiam que ela era uma pessoa comum, ela era chamada de Maria. Ela não era chamada a Rainha Maria, ou a Senhora Maria, nem mesmo a Dona Maria, não. Ela era conhecida como a simplesmente Maria. E isso foi como uma crítica a ele, como se os homens não tivessem nada a ser valorizado, a não ser uma origem estrangeira, um berço, quem sabe, nobre, ou títulos esplêndidos. Todas essas coisas são pobres quando se trata de medir o valor de uma pessoa. Hoje nós vivemos em uma era, em uma geração, onde as pessoas estão mais preocupadas em aparecer, em ostentar, em títulos, em cargos, brigam por poderes. Mas a Maria era simplesmente Maria. O José era um simples carpinteiro, mas a qualidade que tinha na vida deles era uma qualidade digna de honra, uma qualidade digna de ser louvável. Mas aquele povo não valorizava essa qualidade. Eles censuravam devido aos seus irmãos. Quem eram os irmãos de Jesus? Cujos nomes ali eles sabiam, podiam até pronunciá-los prontamente. Olha só, não é este o irmão de José, de Tiago, de Simão, de Judas? Bons homens, mas homens pobres, e por isso desprezados. Cristo foi desprezado por causa deles. Esses irmãos, é provável, talvez eram filhos de José, talvez, e daí a chamada de 3 deles, nós vemos que eram dos 12 apóstolos, para aquele ali, Tiago, Simão, Judas, mesmo que Tadeu. E não foi expressa em particular, porque eles não precisavam de uma chamada específica para conhecer a Cristo, não. Eles haviam passado a juventude junto com ele. Eles conheciam Jesus. Mas aqui eles desprezavam também não por causa de seus irmãos, mas também por causa de suas irmãs. Entendeu? As suas irmãs também estão todas conosco. Aqui nós vemos eles desprezando. Eles deveriam tê-lo amado e respeitá-lo ainda mais. Por quê? Porque Jesus não era um estranho, não era uma pessoa estranha que estava chegando no meio deles. Era uma pessoa da cidade, era uma pessoa da família. Mas por ser da família, aí que veio o
como um sinal que seria contraditado. Quando nós olhamos em Lucas capítulo 2, versículo 34, olha o que a Bíblia fala, em Lucas capítulo 2, versículo 34, acompanhando na Bíblia aqui, 2:34, a Bíblia diz: e Simeão o abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este menino é posto para a queda e o levantamento de muitos em Israel, e para um sinal que será contraditado. Hoje nós vemos aí muitas pessoas querendo contradizer, mas contradizer o quê? Contradizer a palavra da verdade. Mas Jesus não veio para esconder a verdade. Jesus não veio para dissolver a verdade. Jesus veio para cumprir a palavra da verdade. Por isso ele mesmo diz: eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. A espada está posta à raiz da árvore. E toda árvore que em mim não der fruto, será cortada e lançada no fogo. Quando olhamos para Isaías capítulo 8, versículo 14, ali a Bíblia diz: então eles vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço, a rocha de escândalo, as tuas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. Quantas igrejas hoje que têm se mantida na sã doutrina, na palavra genuína da verdade, tem tentado ali, com todo sacrifício, se manter e manter a igreja na puridade, na pureza. E eles têm sido objeto de escândalo para hoje, muitos que estão hoje pelo mundo afora. A verdade, e quem defende a verdade, sempre vai ser um escândalo, sempre vai ser uma pedra de tropeço, sempre vai ser contraditado, sempre vai ser uma rocha de escândalo, sempre vai ser. Por quê, pastor? Porque foram chamados para fazer a diferença. Não foram chamados para viver como o mundo, mas foram chamados para ser diferente do mundo e salvar o mundo da sujeira do pecado. Quando Jesus chega na sua cidade, a Bíblia diz que ele não é bem recebido por causa da incredulidade, por causa do povo que não aceitava. Não aceitava o que, pastor? Nós vemos a reprovação da incredulidade. A reprovação da incredulidade aqui. Jesus, ele disse que um profeta não tem honra em sua própria terra. Seus irmãos não creram nele. Sua cidade não creram nele. Os líderes religiosos não creram nele. A familiaridade, em vez de gerar fé, produziu preconceito e incredulidade. Quem foi que desprezou Jesus? Quem foi que desacreditou de Jesus? Quem foi que não creu em Jesus e na sua palavra? Não foi estranho, não. Quem foi que se insinuou e vê Jesus ali se levantando como Messias? Não foi estranho, não. Foi a familiaridade. E a Bíblia nos dá aqui a reprovação da incredulidade. Mas também a Bíblia nos diz as consequências desta incredulidade. Quando eu olho para Jesus naquela cidade querendo fazer milagre, Jesus naquela cidade querendo ali operar maravilha, mas ele não conseguia operar milagre, não conseguia
conseguia operar maravilha, não conseguia fazer nada. Por quê, pastor? Porque a palavra de Jesus é ruim? Negativo. Porque a palavra, a pregação de Jesus é ruim? Negativo. Por que não acontecia nada de milagre naquela cidade? Por causa da incredulidade do povo. E Jesus ficou admirado com a incredulidade deles. E ali não realizou nenhum milagre. Não foi porque Jesus não queria realizar milagre. Negativo. Foi porque o povo não queria. Quem sabe se viesse uma pessoa estranha, quem sabe se viesse uma pessoa de um outro lugar, uma pessoa que não era da cidade, uma pessoa que não era conhecido, quem sabe aí eles acreditariam. Mas como é uma pessoa da cidade, o povo sabia quem era o pai, o povo sabia quem era a mãe, o povo sabia quem era Jesus, conhecia Jesus ali, sabia que é o filho do carpinteiro. Não, esse... Como é que sabia essas letras? Ali ele não realizou milagre nenhum. Em vez disso, deixou a cidade. Quando nós vemos Jesus deixando a cidade aqui, meus irmãos, presta bem atenção, compartilhe essa live. Enfermos deixaram de ser curados. Por quê? Jesus foi rejeitado. Pecadores deixaram de ser libertos. Por quê? Porque rejeitaram Jesus. Por causa da incredulidade. Olha só que interessante. Há um grande perigo aqui. O perigo da admiração sem fé. O perigo da admiração sem fé. Quando olhamos para Jesus, ele já havia sido expulso da sinagoga ali de Nazaré, no começo do seu ministério. Se vocês quiserem, pode procurar lá, Lucas capítulo 4, versículo 16 a 30, está aqui. Então Jesus já foi expulso uma vez. E naquela ocasião eles quiseram matar Jesus. Você, quem sabe, está sendo procurado de morte. Não pelo estranho, mas talvez pelo teu próprio familiar. Talvez pela tua própria familiaridade da sua cidade. Ou talvez do seu estado, ou do seu país. Por quê, pastor? Porque há uma promessa a se cumprir na sua vida. Quando Jesus, no Lucas, abre lá, Lucas capítulo 4, versículo 16, aqui a Bíblia diz, 4:16, olha só. E ele retirava-se para os desertos e orava. E certo dia, enquanto ele estava ensinando, estava ali assentados os fariseus e doutores da lei, que tinha vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava presente para curá-lo. Jesus ia operar milagre. E eis que os homens traziam em uma maca olha só. E eis que os homens traziam em uma maca um homem paralítico. E eles buscavam meios de levá-los e colocá-lo diante dele. E eles não encontraram um caminho pelo qual pudesse levá-lo. Por causa da multidão, subiram ao telhado e desceram por entre as telhas, com a sua maca para o meio de diante de Jesus. Mas olha só, o que eles, no versículo 30 diz:
Depois que Jesus operou aquele milagre, perdoou o pecado, fez aquele coxo levantar e sair andando. Versículo 30 de Lucas capítulo 4 diz: mas os escribas deles e os fariseus murmuravam contra eles e os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Eles não aceitavam Jesus. Jesus, numa certa ocasião, capítulo 4, versículo 13, nós vemos que eles procuravam matar Jesus. Capítulo 9, versículo 1 também ali, eles razoavam no seu coração querer matar Jesus. Agora Jesus outra vez vai a Nazaré, dando uma segunda oportunidade para aquele povo. Uma nova oportunidade. Quando nós olhamos para Nazaré, Nazaré era uma cidade, era a mais privilegiada do mundo, porque ali o Filho de Deus havia passado a sua infância, ali o Filho de Deus havia passado a juventude, permitindo que os nazarenos ali, né, eles viessem vivessem com muito perto de Jesus, visse de perto a glória de Deus na face de Cristo. Quando nós olhamos, por 30 anos Jesus andou pelas ruas de Nazaré, e o povo completou ali, contemplou a sua vida irrepreensível. Mas quando ele lhes anunciou o evangelho, eles rejeitaram tanto a sua mensagem quanto o mensageiro. Eles admiraram a sua sabedoria, eles admiraram o seu poder, mas eles rejeitaram a sua mensagem. É um perigo muito grande, meus queridos irmãos. Há uma admiração sem fé. Quantas pessoas hoje querem ser admiradas? Quantas pessoas hoje querem ser aduladas? Querem ser ali ostentadas? Querem ser elogiadas? Mas o principal é a mensagem e não o mensageiro. Aqui nós vemos eles rejeitando a mensagem por causa do mensageiro. E o perigo nós encontramos aqui da familiaridade com o sagrado. Quando nós olhamos aqui, a familiaridade com Jesus produziu um preconceito. Que preconceito é esse, pastor? Olha só que interessante, observe. Observa como Jesus, ele se portava diante daquele desprezo. Hoje, tem pessoas que, dependendo a situação, vai agir de outra forma. Mas Jesus nos dá um exemplo muito grande, quando ele era desprezado. Quando Jesus era desprezado, ele não devolvia com o mesmo desprezo. Versículos 57 e 58. Ali diz: e eles se ofendiam dele. Mas Jesus lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria terra e na sua própria casa. Aquele desprezo, meus queridos irmãos, acompanhando com nós aqui, compartilhe essa live aí, compartilhe esse vídeo. Aquele desprezo, isso não perturbava o seu coração. Parece que ele não estava muito preocupado com aquilo que estava acontecendo. Ele desprezava a vergonha. Quando olhamos para Hebreus capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz bem assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o
em vez de piorar a afronta ou expressar qualquer ofensa por causa daquele desprezo, ou dar uma resposta às tolas sugestões daquele povo como mereciam, ele calmamente atribuía essas atividades aos preconceitos dos filhos dos homens, que não dão o devido valor às pessoas e coisas excelentes que lhes são oferecidas gratuitamente, considerando-as comuns da casa, as pessoas comuns da casa. E geralmente é assim. O profeta não tem honra em seu próprio país. Hoje nós vemos o desprezo, muitas das vezes, dentro da própria casa, dentro da própria igreja, dentro do próprio ministério, dentro da própria convenção, dentro do próprio estado. Pastor, muitas das vezes aquele que a gente conhece, aquele que está do lado, aquele que está ali servindo, esse não tem honra, esse não tem valor, esse não tem privilégios, esse não tem nada. Mas muitas das vezes um estranho, esse tem valor. Jesus passou por esse desprezo também. E observa que os profetas, eles deveriam ser honrados, e isso geralmente acontece. Os homens de Deus são grandes homens de Deus, e homens honrados, eles despertam o respeito daqueles que os conhecem. De fato, deve-se estranhar que haja pessoas que não honrem os profetas. Há de se estranhar que haja pessoas que não honrem os da casa. Há de estranhar que não haja pessoas que não honrem os seus familiares. Há de estranhar que não haja pessoas que não honraram a Jesus quando ele chegou ali naquela cidade. E eles disseram: mas os irmãos deles estão junto com nós, as irmãs deles estão junto com nós. Não é esse o filho de Maria? Não é esse o filho do José, o carpinteiro? Apesar disso, eles são normalmente os menos respeitados e reverenciados em seus próprios países. E mais ainda, nós vemos que a Bíblia fala que às vezes muitos são invejados. A familiaridade cria o desprezo. Jesus foi desprezado. Jesus foi desprezado pela sua familiaridade. E é um perigo. É um perigo a familiaridade com o sagrado. Quando nós vemos a pessoa de Jesus, a familiaridade de Jesus produziu preconceito e não fé. Nada é mais perigoso para a alma do que se acostumar com o sagrado. Mas esse daí é o que cresceu com nós, mas esse daí é o que estudou comigo, mas aqui nós estamos falando de Jesus. Quando olhamos a origem, quando olhamos a profissão de Jesus, foram obstáculos para os seus concidadãos. E às vezes estamos demasiadamente próximos das pessoas, próximos demais para ver a grandeza, para enxergar Deus usando, para enxergar o ministério, para enxergar a palavra se cumprindo. Mas por que nós não conseguimos reconhecer, pastor? Proximidade demais, familiaridade com o sagrado. Eles pensaram que o conheciam, pensavam que sabiam quem era Jesus, mas os seus olhos estavam cegos pela
religião, a familiaridade gera o desprezo por causa da inveja. O que Jesus disse é que onde quer que o profeta tenha honra, certamente não será entre seu povo e a sua família. Quando olhamos para o capítulo 13, versículo 54, aqui diz a palavra do Senhor: e chegando à sua terra, ele ensinava-os na sinagoga deles, de modo que eles se maravilhavam e diziam: de onde veio a este homem sabedoria e estas obras poderosas? Aqui nós encontramos o perigo do conhecimento divorciado da fé. O povo de Nazaré reconhecia que Jesus fazia coisas extraordinárias e tinha uma sabedoria sobre-humana. Pastor, mas eles estavam mais preocupados era da onde que ele tinha aprendido isso. Sabe qual que era o desprezo? Por sua falta de formação acadêmica. Entendeu? Eles admitiam que ele tinha sabedoria, sim, e que realizava grandes milagres. Mas a questão aqui era: onde ele conseguiu isso? Como ele conseguiu isso? De que maneira ele conseguiu isso? Por que ele conseguiu isso? Ele, filho do carpinteiro, aleluia! Deus usa o filho do carpinteiro, Deus usa o simples, Deus usa aquele que muitas das vezes o homem despreza, Deus usa esse. Ele sabia que ele não havia sido criado aos pés de rabinos. Ele sabia que ele não havia sido criado aos pés de doutores. Não. Ele nunca havia estado numa escola. Não havia sido diplomado. Hoje nós temos grandes escolas teológicas, preparatórias para obreiros. Mas nem isso Jesus teve. Não era chamado pelos homens de rabi. Hoje as pessoas estão mais preocupadas com títulos. E querem que as pessoas hoje títulos. Mas não estão preocupadas com a palavra. Não estão preocupadas com a mensagem. Não estão preocupadas com o chamado. Eles querem títulos. Eles querem fama. Eles querem ostentação. Eles querem aparecer lá em cima. E nem Jesus passou por isso. Note que as pessoas de espírito pequeno, preconceituosas, se dispõem a julgar os homens pela sua educação e a inquirir mais sobre o seu destaque do que sobre aquilo que expressam. Pergunta que fizeram: de onde esse homem tira esses prodígios? Ele os obtém honestamente? Será que ele não tem estudado magia negra? Porque ele está operando milagre. Essas coisas aí nós não conseguimos. Assim que eles procuravam voltar contra o Senhor, aquilo que de fato estava a favor dele. Pois se não tivesse sido propositadamente cegos, teriam concluídos que ele era divinamente designado e assistido, por ter dado sem ajuda dos estudos. Ele tem dado provas
provas de sabedoria, Ele tem dado provas de poder, Ele tem dado provas de milagres extraordinários. Mas a questão é: onde? Como sabe este letras? Como o povo de Nazaré reconhecia que Jesus fazia coisas extraordinárias, tinha uma sabedoria sobre-humana, mas eles levantaram várias perguntas. Quantas das vezes o povo, muitas das vezes que não te reconhece, mas eles se questionam: como é que pode? A oração dele tem resultado, a palavra dele tem salvação. Quando ele abre a boca, ali há mudança de vidas. O que é que essa pessoa tem que eu não tenha, ou que eu não tenha condições de conseguir comprar? De onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? Seus irmãos, a Bíblia diz, Tiago, José, Simão, Judas? Não vivem eles entre nós, as suas irmãs? De onde vem, pois, tudo isso? É tão interessante, meus queridos irmãos, que as pessoas podem te desprezar, as pessoas podem te colocar de lado, as pessoas podem te humilhar. O que elas não conseguem fazer é entender quando Deus está te usando. Quando Deus está te usando, elas não conseguem entender, elas não conseguem saber o que é que está acontecendo. Como? É filho do pobre, é filho do carpinteiro, é filho da Maria, mas Deus está usando. Tem palavra de salvação, tem palavra de vida eterna. Por que eles não puderam explicar? Porque eles não podiam entender, porque eles não podiam compreender. Então o que eles podiam fazer? Eles rejeitavam. Eles rejeitaram. Tem pessoas que não conseguem entender o processo da tua vida, mas quando eles não entendem, em vez de eles esperar, em vez de eles pedir orientação para Deus, eles desprezam. Deixa desprezar, porque aqueles que têm promessa, Deus faz levantar da sepultura. Aqui nós temos um contraste entre o humilde carpinteiro e o profeta sobrenatural. Esse contraste foi muito grande para eles compreenderem. Então, eles escolheram a descrença, uma escolha que deixou Jesus admirado. Olha só que interessante. Marcos capítulo 6, versículo 6. Diz bem assim: e admirou-se da descrença deles, e ele percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Aqui nós vemos algo interessante. O perigo de fechar as portas para o profeta e seus milagres. Meus queridos irmãos, quão terrivelmente desastroso é o pecado da incredulidade. Naquele momento, falando com reverência agora, a atitude deles atou ali as mãos de Jesus para operar milagre. E a Bíblia diz que não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles.
Note que a incredulidade é a grande obstrução para se receber os favores de Cristo. Só haverá milagre se não houver incredulidade. Todas as coisas são possíveis para Deus. Deus, Ele pode operar qualquer milagre. Mateus 19:26 diz: Jesus, olhando para eles, disse-lhe: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. E Ele as concede de uma forma específica àqueles que creem. Tem uma passagem que diz: se creres, verás a glória de Deus. Crê tu somente, creia que o teu milagre pode ser hoje. Você que está ouvindo hoje essa live, creia, não tenha um coração incrédulo. Creia. Marcos capítulo 9, versículo 2 e 3. Ali diz que 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago, João e levou a sós, em particular, um monte muito alto, e o transfigurou-se diante deles. E a Bíblia diz que as suas vestes se tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, como a neve, tais como nenhum lavador, numa lavadeira, sobre a terra poderia branquear. E Romanos 1,16 diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação, mas para a salvação de todos aqueles que creem. Ei, essa palavra que você está ouvindo hoje pelas redes sociais, essa palavra pode ser uma palavra que vai ter milagre na tua casa, vai ter milagre no teu casamento, vai ter milagre no teu ministério, vai ter milagre aí no hospital, vai ter milagre acontecendo se vocês crerem. Só desse modo, se os prodígios não forem realizados em nossa vida, não será por falta de poder ou graça de Cristo, mas vai ser por falta de fé, ou por nossa própria incredulidade. A Bíblia diz, em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Meus queridos irmãos, a incredulidade, ela pode fechar portas que Deus quer abrir para nós. A incredulidade, ela rouba do povo as maiores bênçãos. Quantas pessoas poderiam receber mais bênção, ser mais abençoadas, mas não creem. Onde se rejeita o doador, a dádiva é sem sentido, talvez até a dádiva é prejudicial. Como um princípio geral, o poder segue a fé. E na maioria das vezes, Jesus operou maravilhas em resposta e em cooperação com a fé. Mulher, grande é a tua fé. Jesus não estava disposto a fazer milagre onde as pessoas o rejeitavam por preconceito e incredulidade. Quantas pessoas hoje só sabem pedir oração? Ô irmã, você vai para a igreja amanhã? Vou, pede oração, ora por mim, ora pelo meu casamento, ora pelo meu emprego, ora pela minha saúde. Ei, vai você orar. Desperta a tua fé. Na ausência de fé, Jesus não poderia fazer obras poderosas, segundo o propósito de seu ministério. Porque operar milagre onde a fé está ausente, na maioria dos casos, seria meramente agravar a culpa dos homens e endurecer o coração deles contra Deus. A incredulidade, meus queridos irmãos, agora para encerrar, a incredulidade é o mais tolo e inconsequente dos pecados. Por que, pastor Davi?
porque leva as pessoas a recusarem a mais clara evidência, leva as pessoas a fechar os olhos ao mais límpido testemunho e ainda crer em enganadoras mentiras. A incredulidade faz isso. Pior de tudo, a incredulidade é o pecado mais comum do mundo. É o pecado mais comum do mundo. Milhões são culpados desse pecado por todos os lados. Por que, pastor? Incredulidade. Mas neste momento, eu convido você. Eu convido você a colocar a sua fé em ação aí onde você está. Você que precisa de um milagre. Você que precisa que Deus venha a fazer algo pela sua vida. Você que precisa que a mão de Deus entre a teu favor, no teu problema, na tua circunstância, na tua família, na tua casa, na tua vida espiritual, na tua salvação, na tua saúde. Coloca a tua fé em ação agora que nós estaremos orando. Aonde estiver um crente cheio do Espírito Santo nesse momento, interceda conosco agora. Interceda contra as armadilhas, as ciladas de Satanás, que muitas das vezes tem escravizado vidas, tem ali destruído famílias, tem desviado pessoas da presença do Senhor. Neste momento, eu quero que você me ajude em oração aí aonde você está. E você que está afastado dos caminhos do Senhor, hoje, volta para a casa do Senhor, hoje. Você que ainda não entregou a sua vida para o Senhor, levanta a tua mão aí aonde você está. E a igreja estará fazendo esta oração. A igreja estará orando pela tua vida. Pai querido, Pai eterno, neste momento nós estamos, Pai, aqui, Senhor, intercedendo, Pai querido, levantando a nossa voz diante do teu trono, Pai, para pelas vidas que estão ouvindo e irão ouvir este estudo, esta live, Senhor. Deus querido, quem sabe aí do outro lado, Senhor, da tela, do aparelho, há uma pessoa, Senhor, que até tem um ministério, que até tem um chamado, que até tem, Senhor, ali, Pai querido, algo que tu colocou na mão dela, ou na mão dele, mas por causa do desprezo, por causa, Senhor, da rejeição, por causa da familiaridade, Deus querido, está sendo desprezado. Mas, Pai, assim como Cristo passou por isso, assim nós também iremos passar. Mas nós temos a tua presença, Senhor. Nós temos o teu amor, nós temos a tua graça sobre nossas vidas, Pai. Vai no encontro dos enfermos, vai no encontro, Senhor, daquele que está desenganado pelos médicos. Opera milagre, Senhor. Deus querido, traz de volta aquela ovelha que está afastada. Deus santo, aceita, Senhor, essas vidas que estão entregando, Senhor, as suas vidas para ti nesse momento, te aceitando como único e suficiente Salvador. Abençoa toda a igreja, abençoa teu povo, abençoa, Senhor. Deus querido, a tua palavra, ela deve ser pregada. Muitas das vezes o mensageiro, ele é desprezado por causa da tua palavra, mas Deus santo, é tu que sustenta a luz de pé, é tu que sustenta esta obra, é tu, Senhor, que está diante da tua igreja, diante deste reino,
nós te agradecemos, Pai, por esta live, por esse estudo, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus.